Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jonathan Ribeiro. Se você quer se manter motivada nessa quarentena ou tempos futuros, assista esse vídeo até o final. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa de energia. Não adianta querer ficar motivado se você não tem energia física, se você não se sente com vontade de movimentar-se. Então, como que você fará para conseguir energia? Isso mesmo, movimente-se. Você precisa se movimentar. Ainda que você não queira ou não tenha vontade, você precisa se movimentar. Force-se a fazer algum tipo de exercício físico, algum tipo de movimento. Talvez seja muito mais fácil se você iniciar ele mentalmente. Então, pense numa atividade física na qual você se identifica, talvez que você já pratique, já praticou, ou mesmo que você nunca tenha tido a oportunidade, ou mesmo não tenha aprendido a fazer. Imagine-se fazendo isso, preste atenção naquilo que na programação neurolinguística chamamos de submodalidade. Preste atenção nas cores, tente deixar aquilo mais colorido, essa memória, essa imaginação mais vívida, tente tocar nas coisas, tente sentir como se você estivesse em primeira pessoa vivenciando isso. Se você é uma pessoa que gosta de exercícios físicos, pode te ajudar e vai ajudar muito se imaginar fazendo tais exercícios. Por exemplo, se você quer fazer flexões de braço, faça-o mentalmente. Se você quiser correr, corra mentalmente, faça as barras fixas mentalmente. Você irá perceber que enquanto você estiver imerso nessa imaginação, se concentrando nela, o seu corpo provavelmente vai produzir até alguns espasmos, porque ele vai estar literalmente reagindo àquela imaginação. E você vai verdadeiramente sentir vontade de praticar esses exercícios. Então essa é a primeira dica. Faça movimentos. Dance, movimente-se e exercite-se. Segunda dica, ouça músicas. Músicas também vão gerar energia, músicas vão mexer com as suas emoções. Ouça músicas animadas, ouça músicas que vão te gerar energia, de preferência aquelas bem agitadas, sei lá, Elvis, Michael Jackson ou qualquer outra coisa que você goste. Ouça, dance, não espere o tempo bom, não fique esperando que a sua mente naturalmente ela volte a ter pensamentos positivos. Não faça isso, não espere. Você pode produzi-los agora mesmo. Ouça músicas e você vai ver que se você colocar aquelas que você realmente gosta, elas vão gerar energia, elas vão te deixar mais motivado para que você consiga fazer o que precisa ser feito. Terceira dica, tenha um motivo, se conscientize do motivo. Então, obviamente, motivar-se é ter um motivo. Você não vai conseguir se motivar, é claro, se você não tiver energia. Um motivo também pode gerar energia. Você precisa saber o porquê, qual é o real motivo. De repente você tem tarefas, coisas que você sabe que poderia fazer e que te gerariam alguma coisa, algum tipo de benefício, porém você não tem o motivo real daquilo, você não sabe o motivo. De repente você sabe que se você não tomar essa ação, você vai perder alguma coisa. Talvez você não consiga dinheiro, talvez você não cresça na vida, mas o problema é que você está se esquecendo constantemente disso. Então, para que você não se esqueça, anote em algum papel e ande com aquilo dia e noite, coloque em algum local onde você possa ver isso constantemente. Lembre-se de não se esquecer do seu motivo. Escreva no papel, não tenha-o apenas na sua mente. Quarto motivo, respeite o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é basicamente o tempo com que os processos internos acontecem no nosso corpo com relação associado ao tempo da natureza, ao dia, à noite, à madrugada. A própria medicina chinesa, ela possui lá uma tabela e cada órgão vai funcionar de uma forma diferente, em horário diferente. Muitos vão dizer que caso você acorde após as 6 da manhã ou após algum outro horário, de 6, mais ou menos entre 5h30 às 8 horas da manhã, o seu funcionamento pode ser comprometido, porque aquele era o horário que de repente você precisaria já estar acordado, porque de acordo com a natureza, se você não tivesse casa, se você estivesse ainda na natureza, você acordaria com o som do mundo,
com o sol, com a luz do sol. E se você estivesse na natureza também, você teria um horário mais natural para dormir. À medida que não tivesse luzes artificiais interrompendo a sua percepção da noite e do dia, você provavelmente, ao escurecer, você já começaria a ficar sonolento. Então tente respeitar esse ciclo circadiano. Tente não dormir tão tarde e não acordar tão tarde. Procure acordar, é claro, cada um vai ter seus horários, talvez você tenha suas obrigações, mas procure não passar tanto do horário da manhã, ok? Procure não acordar na entrada da tarde, próximo ao meio-dia. Tente acordar bem antes para que o seu funcionamento não seja comprometido, porque você não está respeitando o ciclo circadiano. Quinta dica, comece agora. Se você tiver uma ideia, de repente surge a vontade de fazer alguma coisa, aproveite esse impulso de energia e faça, ou pelo menos inicie aquilo nesse momento. Quanto mais você esperar, mais difícil vai ficar, porque existe um impulso. Quando você tem uma ideia, existe um impulso de energia que é enviado para o seu corpo. Se você esperar até amanhã, talvez amanhã você não esteja tão animado assim, talvez amanhã você perca energia com problemas, você perca energia pensando em outras coisas e você não coloca aquilo em prática. Não espere, só existe o momento agora, passado e futuro não existem a não ser na mente humana, sempre vai ser o agora, então comece agora. Sexta dica, se conscientize do porquê, saiba o porquê que você vai fazer isso, o porquê que você tem que executar tais tarefas. Quando estamos falando de motivo, de motivação, você precisa de motivação para fazer algo, né? Você não precisa de motivação para dormir. Se você tiver sem motivação nenhuma e não tiver nenhum empecilho, nenhuma barreira, nenhuma turbulência impedindo que você durma, você simplesmente vai dormir. Para fazer algo, se você precisa de motivação, é porque você quer fazer algo e você precisa se conscientizar do porquê. Por que você quer fazer essa coisa? O porquê que você quer, de repente, levantar às 6 horas da manhã? Precisa haver um porquê. O porquê que eu vou ter que participar de um torneio de artes marciais. Se eu não tiver um porquê, se não tiver... Não importa se o porquê ele é egoísta, se ele é uma coisa ruim para outras pessoas, cada um vai ter o seu porquê. De repente, o seu porquê é porque você quer ficar rico, de repente o seu porquê é porque você quer fama, de repente o seu porquê é outro. Pare, escreva o porquê. O porquê que eu preciso fazer isso. O porquê que eu preciso fazer isso, se conscientize dele e esteja se lembrando constantemente desse porquê. Às vezes, muito mais importante do que o que fazer, né? O que eu preciso fazer, é também o porquê que eu vou fazer aquilo. Por quê? O porquê é a pergunta da motivação, né? Por que eu vou levantar da cama cedo? Por que eu vou fazer isso? Talvez porque isso vai me gerar mais dinheiro, talvez porque isso vai me fazer uma pessoa mais madura, porque isso é minha obrigação como um pai de família exemplar, porque isso vai fazer com que as pessoas me admirem, porque a vida só vale a pena se eu fizer o que é necessário fazer. Sétima e muito importante essa dica. Você precisa se conscientizar daquilo que você perde pela falta de ação, caso você não faça isso. Às vezes você precisa recorrer àquilo que você perde, de certa forma, a polaridade ruim da coisa. Aquilo que mais motiva a vida é a morte. Às vezes, se você pudesse viver 1000 anos, talvez você procrastinaria muito mais do que você procrastina vivendo em média 70 anos. Então você precisa saber qual é o preço que se paga pela ausência de ação. Qual é o preço que você vai pagar, talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, pela ausência de ação. Se você não fizer isso que você precisa fazer, se você não começar imediatamente a fazer isso, o que você vai perder? Imagine-se daqui a 3 anos, ainda não tendo feito isso que você precisaria fazer. E imagine-se daqui a 3 anos se você tivesse feito. Perceba a grande diferença que existe entre um e outro. Então, faça isso, se conscientize. O que você perde pela falta de ação? Isso é muito, muito importante.
Anote, tá? Anote isso no papel. A 8ª dica é: planeje a noite e coloque em prática logo de manhã cedo. Se conscientize do que você vai fazer no outro dia. Anote isso de preferência, deixe escrito para que a sua mente saiba exatamente. Tem um fenômeno muito legal que acontece com a mente humana, talvez você já tenha passado por isso. Você tem a intenção de acordar uma determinada hora, sei lá, vou ter que acordar às 5h30 da manhã. E eu nem coloco o despertador para funcionar e de repente, naquele mesmo horário que eu tive a intenção de acordar, eu acordo. E eu olho para o relógio e eu percebo que não tem nenhum minuto a mais, nem um minuto a menos. Isso aconteceu várias vezes comigo. Isso significa que aquilo que você coloca, aquilo que você deixa claro para sua mente, ela vai trabalhar lá para tornar isso real dentro dela. Ela vai focar naquilo. Então, planeje aquilo que você vai fazer de manhã, logo à noite. 9ª dica, muito importante. Faça no primeiro horário da manhã aquilo que precisa ser feito. Se você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito no primeiro horário da manhã, você corre menos riscos de ter perturbações, de ter estresse com outras coisas. E se necessário for, acorde mais cedo, ainda melhor, num horário que ainda esteja um ambiente silencioso aí onde você vive. E faça aquilo que precisa ser feito. Se você consegue fazer aquilo que precisa ser feito logo de manhã, você, nesse primeiro horário, você foi um mestre de si mesmo. E você vai sentir uma profunda gratidão, você vai sentir um sentimento de capacidade muito grande. Então, cuidado, não levante da sua cama e fique já adiando aquilo que você precisa fazer para depois. E de repente você... Tudo bem, se você ir no banheiro, escovar o dente, fazer isso aí, mas aí depois você quer tomar um café da manhã super reforçado e de repente, dependendo do café da manhã, você fica com aquela preguiça e aí você começa a conversar com as pessoas da sua família ou responder e-mails ou mensagens no WhatsApp, a rolar a timeline do Facebook, do Instagram. De repente você já não tem o mesmo nível de energia que você tinha logo de manhã cedo. Então, são essas 9 dicas que eu tinha para lhe dar. Faça isso, coloque em prática. Em breve teremos outras dicas muito importantes. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Meu nome é Jonathan Ribeiro. Qualquer coisa, deixe um comentário abaixo que eu terei o prazer em responder. Um grande abraço.